Olá, graça e paz. Que esta seja uma noite muito especial. Que a graça do Todo-Poderoso envolva você e toda a sua família. Estamos iniciando o culto da Igreja Metodista em Vital, Brasil. Uma igreja amorosa, cheia da presença de Deus. Eu lhe convido agora a ler a palavra do Senhor. É se preparar para aquilo que Deus há de fazer nessa noite. Você é convidado a adorar a Deus conosco. Eu gostaria de ler o Salmo de número 40, onde está escrito algo muito especial. Salmo de número 40, leio a partir do versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor, nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. O que o salmista está dizendo é o seguinte: bem-aventurado aquele que confia no Senhor e não dá espaço na sua alma, no seu coração, para a soberba ou para aqueles que andam no caminho da soberba. Versículo 5, o último desse período inicial, nós encontramos a seguinte afirmação: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. No iniciar desse culto, eu gostaria que você ficasse com essa afirmação: Deus é bom e tem algo muito especial para fazer na sua vida. Vamos orar, vamos invocar a bênção do Todo-Poderoso. Curve a sua cabeça, se você puder. Feche os teus olhos. Vamos falar com aquele que nos ama. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és maravilhoso, Tu és incrível, Tu és soberano. Nesta noite nos reunimos com centenas de pessoas para invocar e implorar a sua manifestação. Nós precisamos do derramar do Teu Espírito. Precisamos que o Senhor estenda as suas mãos e nos abençoe. Estenda as suas mãos e nos livre de todo mal. Nos livre de toda tentação, de todo sofrimento. Nesse momento, Pai, no iniciar dessa celebração, eu quero colocar diante de Ti as centenas de pessoas que estão precisando do milagre. Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão acamadas nas suas próprias casas. Eu quero colocar todas essas pessoas nas Tuas mãos e implorar que o Senhor faça algo maravilhoso nesse dia, nesta noite. Fica conosco, Senhor. Esta é a oração que nós dirigimos aos céus, em o nome santo de Jesus. Eu quero convidar agora a adorar a Deus, a invocar o nome daquele que é todo-poderoso. Vamos louvar a Deus? Deus te abençoe. Fique conosco no louvor. Se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho
segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo que o perdão de Deus nos traz. Novas que nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver.
quem será que nos últimos dias enfim virá? O reino do Deus soberano e para sempre se firmará. De muitos lugares com voz de alegria, todos os povos afluirão. A casa do Senhor e o louvarão. Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim. E Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão. A casa do Senhor e o louvarão. Então haverá um reinado de paz e justiça sem fim. E Cristo Messias, Senhor, sobre nós reinará sem fim. Maior cada dia será o seu reino, todos os povos afluirão. A casa do Senhor e o louvarão. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora.
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Agora sim chegou um momento muito especial e eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 16 a 17. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16 a 17. Nós vamos falar hoje sobre os cuidados que devemos tomar com as preferências da nossa alma. É isso mesmo, cuidados que devemos tomar com as preferências da nossa alma, do nosso ser. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16, 17 diz: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, ao qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu te falei, e este dominará sobre o meu povo. Que a graça do Senhor nos envolva e que coisas maravilhosas sejam repartidas agora pelo Espírito Santo a cada um de nós. Me permita compartilhar algumas coisas iniciais antes de chegar naquilo que de fato é o nosso foco. Algumas coisas que precisam ser colocadas no seu coração para que você viva de forma feliz e abençoada. Houve um tempo em Israel que o povo do Senhor era governado por juízes e sacerdotes. Esse foi um tempo abençoado, um tempo muito frutífero. Homens e mulheres que tinham a direção de Deus governavam o povo de Israel, até que um dia o povo de Israel olhou para as nações à sua volta e percebeu que essas nações eram governadas por reis e rainhas. Então o povo de Israel solicitou a Deus que ele colocasse um rei sobre Israel. Observe bem o que eu estou dizendo. O povo de Israel, até esse tempo, era governado por homens e mulheres, sacerdotes e juízes, que emanavam a presença de Deus, homens e mulheres cheios de comunhão com o Senhor, que traziam para Israel aquilo que agradava a Deus. E chegou então um momento que o próprio povo de Israel, olhando para esse governo, preferiu o governo das nações pagãs. E Deus então resolveu ouvir a oração do seu povo, o apelo do seu povo. Escolheu alguém a dedo, alguém que tinha muitas possibilidades
Deus escolheu a Saul e derramou sobre ele uma unção toda especial. Mas quando a gente observa a história de Saul, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando a gente observa a história de Saul, a gente percebe que o início de Saul foi fantástico, mas alguma coisa aconteceu no decorrer dos anos. Como eu disse, Saul foi escolhido por Deus para governar o povo de Israel. Alguém que atendia todas as qualificações dos céus. Ele tinha tudo para ser um rei celebrado eternamente ou sempre. Mas, como eu disse, algumas coisas aconteceram no caminhar da sua história. Saul se desviou de Deus. Saul tropeçou. Cometeu atitudes insanas que desagradaram a Deus até que o Senhor resolveu tirar a unção e o chamado que residiam sobre a vida de Saul. As atitudes de Saul foram tão desagradáveis diante do Senhor que um dia Deus disse: basta, eu não tolero mais Saul. Eu não me agrado mais de Saul. Então Saul perde a vocação, perde a unção, e os anos finais da vida de Saul foram anos terríveis. A história nos conta, em determinado momento, Saul se vê cercado pelos filisteus. E percebendo que ele seria aprisionado e ridicularizado, Saul entendeu que, devido à sua soberba, devido à sua dificuldade de auto-humilhar-se, Saul entendeu que era melhor tirar a sua própria vida. Então ele se lança sobre sua espada e dá fim à sua triste história. Triste história, mas que tinha tudo para ser diferente. A história de Saul a história de Saul poderia ter sido uma das histórias mais maravilhosas possíveis. Mas as escolhas que ele fez, as suas preferências, o levaram à ruína, o levaram ao descrédito e a um fim muito trágico. Há algumas lições que a gente pode aprender ou pensar dessa história. E eu gostaria de compartilhar essas lições. Anote, por favor, em algum lugar, ou guarde no seu coração aquilo que eu vou dizer a partir de agora. A primeira grande lição é que um bom começo não é sinônimo de um bom final. E vice-versa. Um bom começo não é sinal de um bom final. Eu posso começar bem e me perder ao longo do caminho, como aconteceu com Saul. O que a gente percebe, olhando para a história de Saul, que o mais importante é se manter firme no propósito ou nos propósitos iniciais traçados por Deus para a minha vida e para a minha carreira. Para não se perder ou para não me perder, eu preciso com urgência identificar os caminhos de morte que vão se apresentando no decorrer da caminhada da minha existência e me livrar rapidamente desses caminhos de morte. E eu quero destacar que nem sempre os caminhos de morte são fáceis de serem identificados. A palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim é mau, o seu fim é a morte. Saul tinha uma péssima característica. Ele tinha dificuldade de avaliar caminhos de escolhas. Ele era muito soberbo. Ele era orgulhoso. E esses dois elementos negativos o fizeram perder a capacidade de discernimento espiritual. Saul gostava de ser ovacionado, gostava de ser celebrado todas as vezes que ele vinha de uma grande batalha e com vitória. Ele era um grande guerreiro, sabia manusear bem a espada, sabia guerrear com habilidade. Todas as vezes que ele voltava da guerra, ele era ovacionado. Havia até um cântico em Israel, onde as mulheres exaltavam as qualidades de Saul, mas foi exatamente a soberba e o orgulho que levaram Saul a perder de vista o Senhor. Esses elementos, essas características ruins,
invadiram a sua alma e o fizeram desagradar a Deus. Cuidado com os caminhos de morte, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Saul se esqueceu de quem o havia escolhido. Para ser mais preciso, Saul se esqueceu quem ele era antes de Deus o escolher. Isso foi fatal. Ele não era agradecido. E por se esquecer quem ele era antes da escolha divina, Saul desprezou a Deus e passou a não aceitar mais orientação que venha do Senhor. Insisto, as preferências de Saul arruinaram a sua história. E a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse nessa noite é a seguinte: para onde as suas preferências estão te levando? Faça uma avaliação da sua história. Faça uma avaliação dos seus caminhos, do seu progresso. Me responda para onde as suas preferências te levaram até esse momento. Há uma segunda e linda lição que a gente aprende dessa história contada por nós, contada no texto sagrado, a história do primeiro rei de Israel. Agradar a Deus passa por decisões e escolhas diárias. Agradar a Deus passa por decisões e escolhas diárias. A cada dia, a vida nos oferece boas e mais oportunidades. Eu tenho que decidir agradar a Deus ou não. Dezenas de caminhos ou vários caminhos vão aparecer à sua frente. Você precisa identificar quais são os caminhos que vão te levar para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Decida agradá-lo. Decida honrar a Deus com suas escolhas e preferências. Cuidado com as suas preferências, com as vocações da sua alma. A Bíblia diz que a nossa alma tende para as coisas terrenas, para as coisas desta terra, e elas sempre tendem para a carne. Então, para você não escolher erradamente ou equivocadamente, você precisa estar cada vez mais próximo de Deus. Agradar a Deus passa por decisões diárias. A Bíblia diz que em algum momento Saul preferiu desagradar a Deus com as suas atitudes. Eu não sei lhe informar se ele estava consciente ou não desse fato. O fato é, ele desagradou a Deus profundamente com as suas preferências e impulsos estranhos. Repito, ele era soberbo e precipitado, era governado por impulsos e preferências estranhas. Quais são os impulsos que governam a sua mente, o seu olhar, as suas decisões, as suas escolhas? Isso é muito sério. Se você quer vencer na vida, quer chegar mais longe, escolha agradar a Deus. Por escolher desagradar a vontade de Deus, Deus retirou todas as promessas que havia feito para Saul. Porque havia insistência no errar da alma, havia insistência no erro na alma de Saul. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Eu gostaria de lhe propor algo muito especial, simples e importante. Tenha como propósito maior da sua existência o ato de despertar alegria no coração de Deus. Que o grande propósito da sua vida seja despertar no rosto de Deus sorrisos. E eu desperto sorrisos no rosto de Deus quando atendo pobre. Desperto sorriso no rosto de Deus quando vivo de forma justa e correta. Eu desperto sorrisos no coração, no rosto de Deus, quando faço a vontade dele, está expressa na sua palavra. Saul esqueceu que a maior e mais importante missão que Deus estava lhe concedendo não era levar o povo de Israel a grandes vitórias tão somente.
não era ser um rei ovacionado por muitos, um rei temido pelos seus inimigos. A grande missão que Deus havia compartilhado com Saul, e Saul perdeu de vista essa missão, era: Saul, eu te coloco como rei de Israel para que você me agrade todos os dias, para que você desperte sorrisos dos meus lábios. Saul não percebeu que essa era a grande vontade de Deus para a sua vida. Há um terceiro e derradeiro elemento ou lição que a gente aprende dessa história, a história de Saul. E esse elemento é muito importante. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A fidelidade é o elemento que viabiliza a concretização das promessas de Deus. O que faz com que as promessas que o Senhor fez à sua vida e à sua família se concretize é a fidelidade. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte C do versículo: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade ao Senhor é o elemento, é a ponte que viabiliza a concretização das promessas de Deus. Lembre-se, aquilo que Deus lhe prometeu, essas coisas só vão se realizar na tua vida se você se manter fiel, focado em Deus, fiel à vontade do Senhor, em todos os sentidos. Deus não é um negociador. E ele não negocia princípios. Isso mesmo. Deus não negocia princípios. A infidelidade faz com que as promessas que Deus, que os céus, que Deus tem para você, sejam colocadas na gaveta do esquecimento. Deus tinha planos tremendos para Saul. Mas, infelizmente, Saul permitiu que características antigas sobressaíssem, características antigas do seu ser. O ser que antigo, não mudado, não transformado pelo Senhor, sobressaísse. A Bíblia nos diz que assim que Deus escolheu Saul como rei de Israel, o Espírito dos céus vieram, o Espírito de Deus do céu veio sobre Saul e Saul foi transformado no novo homem. A Bíblia diz que ele até profetizou com os profetas. Ele se tornou uma nova criatura, mas as escolhas, os caminhos que ele trilhou, aquilo que os alimentos que ele usou para alimentar a sua alma, o fizeram despertar características antigas que desagradavam a Deus. Os velhos costumes de Saul vieram à tona. E preste bem atenção, e o levaram à ruína. Ouça o que eu vou lhe dizer agora. Os seus velhos costumes podem lhe fazer, ou podem fazer com que você perca de vista o Senhor e o seu reino. Eu comparo os velhos costumes a uma enorme correnteza que tende a nos levar para longe da praia, nos levando para lugares cada vez mais fundos, mais profundos. Assim são as velhas características que desagradam a Deus. Você não percebe, mas de repente você vai estar muito longe do Senhor. E poderá acontecer o que aconteceu com Saul. Saul se distanciou tanto de Deus. Essas correntezas o levaram para tão longe do porto seguro que é o Senhor. E quando ele percebeu que estava tão longe, ele estava tão longe quando caiu em si. Então concluiu de que não tinha como voltar para os braços do Senhor. Erroneamente, não tendo mais forças, se afogou e desistiu da vida. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista dos sonhos de Deus. Nessa noite eu quero dizer para você que se em algum momento da sua caminhada você errou, ou tem errado, eu quero dizer que os braços do Pai continuam abertos para te acolher. Sim, é isso mesmo. Os braços do nosso Pai
estão abertos para nos acolher. Se a tua alma tem tendências ao erro, se a tua alma tem apetites carnais que estão em desacordo com o céu, se você se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus, o Senhor vai te salvar, o Senhor vai te resgatar. Ele é o salva-vida que se lança nas águas impetuosas do mar, da vida, para nos resgatar. Isto mesmo, ele é o salva-vida que se lança nos mares impetuosos, encara as ondas e vai nos buscar no mais profundo mar. Não importa o quanto distante nós estamos. Deus estende as suas mãos e nos resgata para próximo dele. Saul, tendo a opção de pedir perdão a Deus, tendo a opção de regressar a Deus, pediu misericórdia ao Senhor, tomado pela soberba, insistiu no erro e termina a sua história de forma enfadonha, cinza e obscura. E deixa de ser a referência que ele poderia ter sido para cada um de nós. Deus chamou várias vezes Saul. Mesmo quando ele estava no erro, mas Saul havia perdido a capacidade de distinguir a voz do Todo-Poderoso. Deus o chamou, Deus tentou chamar a atenção de Saul, mas Saul era duro de coração. Seus ouvidos estavam fechados e ele então deixou de ouvir Deus. Deus insistiu com ele. Bateu a porta do coração de Saul, mas as preferências desse velho rei, ou desse rei, o levaram para bem longe dos propósitos divinos. Eu insisto em dizer que no último instante da vida de Saul, quando Saul, cercado pelos filisteus, concluiu erroneamente que era melhor dar fim à sua vida, Deus tentou chamar a atenção de Saul e disse para Saul: não, Saul, aguarde, espere com paciência, espere por mim. E Saul disse não, porque não conseguia mais ouvir a Deus. Nessa noite eu lhe convido a regressar aos braços do Pai. O Senhor tem bons propósitos para cada um de nós, para você e para a sua família. Eu quero ler o que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que Ele havia de dar. Escolhe, pois, agradar ao Senhor, e Ele vai prolongar a sua existência e vai fazer com que as promessas do passado se cumpram na sua vida. Uma escolha precisa ser feita nessa hora. Você precisa tomar uma decisão. Ainda há oportunidade, uma porta aberta para você. Volte para o Senhor se você está longe. Retorne a uma vida de santidade, de ênfase em Deus. Retorne à igreja, você que está me ouvindo. Retorne para os braços de Deus. E eu quero terminar dizendo: os sonhos que o Senhor tem para a sua vida ainda estão de pé. Isto mesmo, os sonhos que o Senhor tem para a sua vida ainda estão de pé. Não desista, porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de nós. Eu quero lhe convidar a orar, a clamar pela misericórdia do nosso Deus. Querido Pai, bondoso Senhor dos céus e da terra, Criador de tudo, louvado e glorificado seja o seu nome. Nesta noite eu quero implorar a tua bênção para todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão cultuando o seu nome. Ouça a oração desse irmão, dessa irmã que clama por cura
e abre a porta do milagre. Ah, Senhor, ouça a oração desse irmão, dessa irmã que está lhe confessando os pecados e pedindo uma nova oportunidade. Senhor, retira de nós essas preferências ruins que nos levam para bem distante da sua presença e não nos permita se afastar do seu altar, demasiadamente da sua presença. Nos resgata, nos traga de volta ao início de tudo. Meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor esteja sobre você. E eu quero terminar esse culto proferindo a bênção do Senhor sobre você. Ele convidando a estar conosco nos cultos da Igreja Metodista Vital em Vital, Brasil. No próximo domingo, nós teremos celebração da Santa Ceia do Senhor às 10h30 da manhã. E também no culto das 18h30. Lembrando que nos cultos das 18h30, cultos da noite, estamos num seminário, uma série de conferências intitulada Anjos, ou Seres Espirituais, Anjos e Demônios. Venha conhecer as ações, ou como os seres espirituais agem, para que você então ganhe vantagens, para que você possa vencer todas as dificuldades da sua existência. É uma conferência que está sendo ministrada todos os domingos, presencialmente, na nossa igreja, nosso templo, às 18h30. Então, no próximo domingo, teremos ceia pela manhã, às 10h30, e culto à noite também, às 18h30. Eu lhe convido a estar conosco. E, excepcionalmente, hoje, em vez de fazermos o culto, de termos feito o culto presencial, optamos por fazer essa live, na esperança de que o Brasil esteja em paz e de que seja uma noite de alegria para todos nós, não importa qual tenha sido o resultado das eleições. Deus está no controle de todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém. Um beijo no coração e o bom de tudo é saber que Deus está conosco. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti,
pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós.